Professor Sérgio Gabriel, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu proponho uma discussão com vocês em relação àquele tema que tem mexido muito com as pessoas. Várias pessoas me mandaram perguntas a respeito e, é claro, está todo mundo muito curioso a respeito disso. Do que é que eu estou falando? Da Lei Geral de Proteção de Dados. Na realidade, o que é que nós vamos trabalhar aqui? O que é que todos nós precisamos saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, observem o seguinte, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, que agora está apenas naquela discussão de já vai entrar em vigência, não vai, porque depende aí da sanção do presidente em relação às modificações que foram feitas, mas na realidade, para a gente começar a entender essa discussão, a primeira pergunta que nós fazemos é justamente essa: qual a finalidade dessa lei? Então observe o seguinte, quando nós falamos de Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando de uma lei que tem por objetivo justamente proteger qualquer pessoa. Observe uma coisa, e isso é muito claro. Quantos dados a seu respeito estão espalhados por aí? Quantas vezes você instalou um aplicativo e você teve que cadastrar os seus dados nesse aplicativo? Você entrou num site e você teve que cadastrar as suas informações num site. Você foi a uma determinada empresa, em um determinado local, você precisou dar os seus dados para que eles servissem de um cadastro. Você eventualmente viu uma promoção para baixar um e-book grátis, só que você precisou dar alguns dados para que isso fosse possível. Então veja, nós já não fazemos mais ideia da quantidade de dados que estão espalhados por aí a nosso respeito. O grande problema é que nessa, digamos assim, quarta geração da Revolução Industrial, a gente vive na sociedade da informação. Então, consequentemente, os nossos dados, eles passaram a ter um valor imenso, porque pega só o exemplo da inteligência artificial. Hoje, se você faz uma pesquisa sobre um determinado produto, em toda rede social que você entrar, em todo site que você entrar, virá uma publicidade com aquela informação. Então, os nossos dados, eles passaram a ter um valor significante nessa fase da vida em que a gente se encontra. Então, é claro que da mesma forma que os nossos dados são importantes para o nosso relacionamento, também é um risco muito grande, né? Talvez o caso icônico que nós temos aí foi o vazamento de dados do Facebook. 78 milhões de usuários tiveram seus dados vazados simplesmente porque acessaram lá uma pesquisa de personalidade e mal sabiam que os dados estavam sendo coletados e que seriam usados, inclusive, indevidamente, de forma até a influenciar, de alguma forma, de forma direta ou indireta, nas eleições americanas. Então, é claro que a gente precisa, sim, tomar cuidado com os nossos dados. Por isso que essa lei interessa a todos nós. Da mesma forma, se você é uma empresa, você também tem que se preocupar, porque, a partir de agora, as sanções para quem eventualmente não der um tratamento adequado a esses dados será muito pesado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos no passo a passo para a gente entender exatamente como funciona a lei nos seus aspectos gerais que interessam a todos nós. Então, a primeira coisa que eu convido vocês a pensarem é o seguinte: quem está protegido por essa lei? Que a lei chama especificamente de titular. Ora, gente, o titular somos todos nós. Nós, a que eu me refiro, pessoas naturais. Então, na realidade, nós que disponibilizamos esses dados é que somos o objeto de proteção jurídica dessa lei. Então, quando a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, é Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, da pessoa natural, de cada um de nós. Esse é um primeiro aspecto. E do outro lado dessa linha, quem está obrigado a cumprir, a se submeter às regras que o legislador acabou impondo para dar uma proteção maior, dar uma segurança maior a todos os nossos dados. Então, observem lá exatamente para a gente entender isso. Todas as pessoas que coletarem dados com finalidade econômica, em tese, estão submetidos à lei. E veja, eu vou além. Até entidades que não utilizarão esses dados com fins econômicos, eu entendo que, por analogia, também se submeterão aos efeitos dessa lei. Mas isso a gente vai discutir em um outro vídeo. Olha lá, nós temos algumas exceções. Quem é que não se submete a essas regras? Primeiro, qualquer um que não tenha finalidade econômica no uso dos dados, mas como eu falei para vocês, eu ainda tenho receio da aplicação analógica que vai se fazer dessa lei. Segundo, quem utiliza dados para fins jornalísticos. Terceiro, quando nós estamos fazendo uso de dados para fins acadêmicos, por exemplo, você está fazendo um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você coleta umas informações através de pesquisa para usar no seu trabalho. Então, nesse caso, não se aplica especificamente a Lei Geral de Proteção de Dados. E, eventualmente, o uso para fins de segurança nacional ou para apuração de crimes. Então, esses são os casos excetuados. Mas pense que qualquer pessoa que coletar dados, ainda que não seja com finalidade totalmente econômica, ainda existe essa possibilidade de aplicação analógica da lei, como eu coloquei para vocês. É uma preocupação. Então, por exemplo, eu
eu faço sorteios de livros pelo meu Instagram. Vamos imaginar que eu pedisse que todas as pessoas que querem participar do sorteio me encaminhem uma mensagem com seu e-mail para eu inscrever num banco de dados para aquele sorteio. Eu não tenho finalidade econômica ali, mas eu entendo que seria o caso típico de eventual aplicação analógica pelo não tratamento adequado. Talvez eu não me sujeite às punições da lei, mas eu posso sim ter um tratamento analógico da lei em relação ao cuidado que eu deveria tomar, o que poderia ser considerado aí em uma eventual ação judicial. Só para que a gente possa ter uma ideia do uso extensivo que essa lei pode acabar gerando, porque ela vem para balizar o mercado, gente, o mesmo impacto que o CDC gerou quando nós começamos a regular as relações jurídicas de consumo, tá bom? Vamos lá, próximo passo para a gente entender a lei. O que são considerados dados pessoais? Primeiro, quaisquer dados de identificação nosso. Então, o seu nome, sua filiação, seu RG, seu CPF, seu endereço, a placa do seu carro. Então, são todos dados objetivos e que identificam você. Somente esses dados? Não. Existe na lei um tratamento mais cuidadoso ainda com os chamados dados sensíveis. O que são dados sensíveis, gente? São dados que revelam traços religiosos da pessoa, traços de personalidade, de saúde, cultural. Então, ele passa a ser muito mais pessoal. Ele é de ordem mais subjetiva, mas ele é muito mais pessoal do que aqueles dados objetivos que identificam. E a lei também trata dos chamados dados anonimizados. O que seriam esses dados? Seriam dados que eles seriam coletados, mas sem a identificação da pessoa a quem pertence aqueles dados. O cuidado que nós devemos tomar com esses dados anonimizados é o seguinte: se não for possível identificar a pessoa, então, em tese, isso não precisaria de um tratamento, digamos assim, mais exemplar. Não que não tenha a necessidade de se ter um tratamento cuidadoso desses dados, mas não há uma preocupação tão grande com em relação àqueles dados que acabam por identificar as pessoas. Agora, existem dados anonimizados que, se eles revelarem alguns traços, a pessoa não está identificada naquela informação. Mas se de alguma forma ela puder ser identificada, então sim, estaria entrando dentro dessa mesma discussão dos dados que efetivamente têm essa necessidade de proteção legal. Bom, o próximo passo é quando que essas empresas, essas pessoas, pode ser inclusive uma pessoa natural, que vai coletar os seus dados, quando que ela vai poder fazer uso dos seus dados. Então observem o seguinte, primeira coisa, precisa do seu consentimento. De que forma que esse seu consentimento se dá? Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para um aspecto. Tem vários aplicativos aí já trocando as suas políticas de privacidade. E aí vem um textão como se fosse um contrato, tem natureza contratual mesmo, e no final, para você poder usar aquele aplicativo, você precisa dar um eu aceito. Veja, gente, não pode ser dessa forma, porque o textão por si só, ele acaba não esclarecendo. Veja que existe até um teste que demonstra quando um texto é muito grande e a pessoa clica no aceito, eles levam em consideração o tempo normal que a pessoa usaria para ler. E já se chegou à conclusão que 98% das pessoas, em tese, não leem aquelas informações totais que estão contidas ali. Então, observem o seguinte, o consentimento, primeiro, ele precisa ser de forma livre, ou seja, houve a intenção da parte em concordar que fossem coletados dela. Segundo, tem que ficar explícito que ela está concordando em dar aqueles dados, porque não precisa ser necessariamente um consentimento por escrito. Na verdade, pode ser de qualquer forma, desde que não haja dúvidas de que a pessoa entendeu que ela queria fornecer aqueles dados. Precisa ser informado, ou seja, precisa ficar muito claro qual a razão de ser daqueles dados terem sido coletados. E por último, tem que ser pela própria pessoa, ou seja, não é possível que você peça a uma pessoa que trabalha comigo, que mora comigo, uma informação que vá fazer parte desse determinado banco. A próxima pergunta é, quais os meus direitos em relação a esses dados fornecidos? Então observem lá, primeira coisa, você tem o direito agora, que as empresas são obrigadas a adotar um meio sistematizado de tratamento desses dados, você tem o direito de saber como esses dados são tratados. Então, quem está coletando os dados tem a obrigação de te passar essa informação. Segundo, na medida em que esses bancos de dados são criados, você tem a qualquer momento o direito de ter acesso às informações que ali constam a seu respeito. Terceiro, se você quiser alterar alguma informação, a empresa, a pessoa que coletou aquela informação, ela é obrigada a permitir a alteração daqueles dados. E por último, caso você não concorde mais na manutenção daqueles dados em mãos daquela determinada pessoa, você poderia então pedir a exclusão desses dados. Aí, é claro, começa o aspecto prático, né? A grande pergunta que você faria é, quem vai fiscalizar, então, o cumprimento dessa proteção de dados? Primeiro,
toda empresa que coleta dados, ela vai precisar ter, ou como empregado, ou alguém prestando serviço para ela, numa função que é denominada pela lei de encarregado, que no mercado internacional é chamado de DPO. Essa é a pessoa, é o profissional responsável para dar conformidade entre a lei e os sistemas de segurança. Então, ainda que de forma indireta, ele, de certa forma, garante o início do processo de fiscalização do tratamento desses dados. Segundo, a lei prevê a criação de uma autoridade chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão específico. Mas o legislador não retirou a possibilidade de que qualquer outro órgão, como Ministério Público, PROCON, agências reguladoras, assim sucessivamente, qualquer órgão institucionalmente criado, pode atuar dentro do seu próprio âmbito, né, do seu espectro de atuação, pode atuar na fiscalização da proteção de dados. Então, não se limita a essa autoridade que está sendo criada, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, a pergunta que não quer calar. Quais as penalidades para quem eventualmente descumprir essa lei? Primeiro, pode ser a mera advertência pelo ato irregular que vem sendo praticado, pode ser uma multa, e aí a multa é altíssima, gente, ela pode chegar até 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões de reais. Mas por que eu disse que essa multa ela é alta? É que é por ato irregular. Então, se a empresa cometer 10 atos irregulares de vazamento de informação, por exemplo, você multiplica essa multa por 10. Então, só para a gente entender a extensão de tudo isso. Pode ocorrer, então, o bloqueio pela autoridade, pode ocorrer o bloqueio desse banco de dados e a empresa temporariamente não poder utilizá-lo, como pode ocorrer, inclusive, a eliminação desse banco de dados da empresa. E, por último, é claro que, como um eventual vazamento ou uso indevido da informação pode causar um dano, isso não impede, inclusive, que haja a correspondente reparação de danos. Então, a ideia hoje, aqui nesse primeiro vídeo, é nós discutirmos justamente os aspectos gerais da lei, o que interessa a todos nós, e futuramente nós estaremos aí produzindo outros 2 vídeos. Um voltado à Lei Geral de Proteção de Dados para o consumidor especificamente, detalhes daquilo que o consumidor precisa saber, e um outro voltado para as empresas. O que é que a empresa precisa fazer para a implantação imediata desse sistema de proteção de dados, tá certo? Agora sim, dá para finalizar dizendo que empresarial é mais